clássico do brasileiro que gosta de torrar até o último centavo, não satisfeito em torrar o que já ganha, ele vai lá no banco e empresta mais um tantão só pra ter 100 mil reais por mês pra gastar. E agora ele tá lançando um vídeo aqui, ó. Vantagens de gastar todo o seu dinheiro. Você sabia que tem uma vantagem de você gastar tudo até o último centavo? Vamos lá. Hoje eu vou falar das vantagens de você gastar tudo. Já que você gosta tanto de gastar dinheiro, por que você não compra um mic, ô tranquilão? Compra um mic, pô. Compra um microfone. O seu dinheiro e ficar com a sua conta zerada. Mais um conteúdo de anti-coach aqui, de deseducação financeira. Tá ligado? Isso aí é uma coisa que acontece comigo recorrentemente, né? Acho que vocês conseguem ver aí nos daily vlogs. Eu tô sempre sem dinheiro, mano. Agora mesmo. É sério que você tá sempre sem dinheiro? Eu jamais poderia imaginar algo assim de você, jovem tranquilão. Você sempre sem dinheiro? Esquisito. Esquisito, né? Minha conta tinha 40 centavos, tá ligado? Caralho, mano. Na vida eu já recebi mais de 2 milhões de reais ao longo desses 17 anos como programador. E foi tudo embora, né? Pô, que gostoso, que delícia. Chegou, passou, e aí, um abraço. Mais ou menos isso, né? E claro, né? Não é o melhor dos mundos, não é a melhor das situações, mas de uma maneira ou de outra, como o otimista ele sempre vê o copo meio cheio, né? Tem as suas vantagens também. É sobre isso que eu vou falar um pouco aqui, né? Vamos lá, copo meio cheio de não ter R$1 na conta. Acho que a primeira delas, que até é meio que óbvia, é o seguinte: desde que você faça gastos que você gosta, ou seja, você priorize coisas importantes para você, te deixar sem dinheiro evita que você gaste dinheiro com besteira. Isso é um negócio que eu aprendi aí da melhor maneira possível, na prática. O que acontecia comigo, né? Teve uma época aí que pandemia, né, mano? Tava muito bom o mercado. A estratégia dele é o seguinte: se você torrar tudo que você tem em coisas que você gosta, não vai sobrar tempo para gastar com besteira, porque você já não tem mais dinheiro, entendeu? Aí você arruma aquele freela, arruma aquele pico, arruma aquela coisinha extra pra você fazer, não sei o quê. Eu consegui subir muito meu salário nessa época, né? No começo da pandemia, meu salário era 5 mil e chegou ali, eu conseguia fazer por mês. Depois, durante o líquido mesmo, era uns 3 mil mais ou menos, né? Eu tava ganhando 100% remoto. Durante a pandemia, mano, tinha época que batia 40, 50k no mês. E aí o que acontece quando tem ótima, dinheiro? Ó, olha só, o Karl Marx da Gastança, o agente do capital. Uma pergunta aqui do Popular. O Popular manda a seguinte questão, ó, abre aspas. Mas Lulu, eu não gosto de pagar aluguel. Posso deixar de lado para comprar um PS5? Óbvio. Segundo o nosso Karl Marx aqui, você tem que gastar o seu dinheiro com aquilo que você gosta, não com aquilo que você não gosta. Então, se você não gosta de pagar aluguel, você compra um PlayStation, pô. É assim que funciona. Desde que você esteja feliz. Começa a aparecer coisas na sua casa, começa a aparecer carro, começa a aparecer... Porque o dinheiro sobra. Você olha aquele negócio ali e você pensa... eu tenho que gastar, né? Porque... Eu falei pra você, o brasileiro, ele odeia dinheiro, ele tem raiva de dinheiro, tem nojo. Ele vê o dinheiro na mão dele, ele sai daqui, vamos gastar esse negócio. Entra dinheiro na conta, meu Deus, tira esse negócio da minha conta, essa coisa nojenta. Peça um hiper combo de sushi de 300 conto, compra um Air Jordan 1, vê o que tem pra comprar aí de bolsa na Shopee e tira esse dinheiro da nossa conta. Não fica aqui, tá? Não quero dinheiro na minha mão, que eu tenho nojo de dinheiro. Quanto mais longe de mim, melhor. Eu não sei se eu vou sobreviver a essa merda, né? Pô, pandemia, tudo bem, o pessoal fala, não, tal, uma visão muito imediatista, eu concordo, mas durante a pandemia não dá pra falar que isso não era assim, né? Eu acho que eu ainda tô meio bugado aí com a pandemia, velho. A pandemia me colocou, eu sempre tive esse lado, né? Mais assim de vamos correr atrás porque vai acabar e achar que as coisas vão acabar a qualquer momento, tem que aproveitar enquanto tem. Eu tenho essa tendência natural já, e acho que a pandemia intensificou muito isso, né? Porque ali eu comecei a ver a morte de perto. Eu falei, vamos aproveitar enquanto tem, né? E no fim, graças a Deus, sobrevivi à pandemia. E a lição que eu fui tirando disso ao longo do tempo é a seguinte, né, mano? De aprimorar o meu fluxo financeiro de modo que eu tenha coisas que eu gosto, sabe? Então, um belo exemplo disso hoje seria a moradia, né? Minha prioridade número 1 na vida hoje é moradia, né? Moradia por quê? Porque eu trabalho remoto e fico 80, 90, 95% do meu tempo eu tô em casa. Então, eu ter um local legal, né, confortável, silencioso e tal, para morar, para mim
Mas a casa é sua? É dele a casa, né? Faz muita diferença, né? Então eu priorizo isso, priorizo outras coisas, de modo que meu dinheiro, eu tô sempre sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para comprar besteira a mais, né? Pra vocês terem uma ideia, dessa época aí, tinha época, cada 6 meses eu tava comprando um carro, né? Seja um carro mesmo, que nem o caso do Jeep, Amarok, seja caso de brinquedos, né? Fusca, né? Brasília já tinha na época, mas era muito gasto por impulso, né? E compra videogame, compra instrumento até que acho que foi uma coisa boa que eu fiz de comprar isso aí. Por mais que eu tenha comprado o mais barato que tinha, né? De cada um. Eu não fui consumista, assim, até porque senão o dinheiro não dava, né? Eu tinha que escolher entre comprar um... Graças a Deus ele não foi consumista, ele só comprou um Amarok, um Renegade e um Fusca. Do resto tá de boa. Zero consumismo aí, por enquanto. instrumento bom ou comprar o mais barato e ter os 3, né? Guitarra, baixo e bateria, para me propiciar fazer músicas, né? Aliás, hoje, acabando esse vídeo, eu vou gravar a voz de mais uma música que deve estar para sair aí. Tô gravando esse vídeo no final de semana, obviamente, né? Como a maioria dos vídeos do canal, gravo durante o final de semana e tento publicar aí ao longo da semana, né? Mas eu acho que essa é o número 1 e eu acho que é a melhor coisa, assim, a maior bênção que você tem na sua vida quando você direciona. Óbvio, você é uma pessoa que não está devendo como eu estou, que é mais controlada, você pode guardar esse dinheiro, né? É uma aplicação daquele conceito do pague-se a si mesmo primeiro, né? Mas aí tem uma armadilha que eu caía na época que eu guardava dinheiro, que era assim, eu tinha o saldo lá e aí eu ficava toda hora olhando, mano. Não olhe seu saldo, se você tiver um investimento, faça ele numa conta separada fora, né? Que você não fique olhando o saldo, pelo menos eu. O dia que eu pagar minhas dívidas, os 314 mil de dívida que eu tenho. 314 mil de dívida. Ai, papai do céu. Hoje. Eu já tinha mais de 1 milhão de dívida, já me livrei de muita... 1 milhão em dívida? Meu pai, amado. E torando o pau no Renegade. Então eu tô feliz. 314 mil pra mim é como se eu estivesse rico, né? Mas eu vou, assim, negativo, né? 314 mil em dívida. Mas eu vou zerar isso aí, vocês vão ver só. Cara, mas como que alguém... Agora, se você tá investindo, minha dica seria essa, mano. Pelo menos a dica pra mim mesmo, mano. Pra funcionar, tem que ser assim, eu não posso ver o dinheiro. Porque se eu ver o dinheiro, eu vou começar. O que eu fazia? Eu entrava lá, eu não tem tanto aqui na corretora, né? Era uma janela, dava um alt tab, entrava na Web Motors pra ver que carro dava pra comprar com aquele dinheiro, fazer isso só por diversão. E aí no fim eu acabava falando, eu acho que esse carro aqui, eu acho que é mais legal ter esse carro do que ter esse dinheiro. Aí tu fazia a troca, né? Então, se você aplica esse negócio do pague-se a si mesmo primeiro, né? Isso aí funciona demais, principalmente em momentos que você tem esses aumentos salariais, essas coisas, né? Você paga a si mesmo primeiro e tira aquele dinheiro da sua vista, não vai ver mais, bota ele lá no investimento. Eu já tive um monte de tipo de investimento, previdência privada, Bitcoin, ações, título do governo, fundos imobiliários, eu tive vários, experimentei, né? Põe um pouquinho em um pouquinho no outro e tal. Conseguiu se livrar de todos, parabéns. Eu tenho conhecimento, né? Aí, ó, importante é a experiência, você viu? Ele é o investidor experiente, é um novo conceito, você investe tudo quanto é coisa, aí depois você saca o dinheiro e gasta tudo. Não tem dinheiro, mas você tem experiência, entendeu? É pele em jogo, skin in the game. Ao longo desses anos eu adquiri esse conhecimento de como funcionam os investimentos, do tipo de cada um. Enfim, vários temas desses eu conheço como funciona. Aquilo que eu falo, eu sei como funciona, mas não quero jogar esse jogo, eu quero gastar. Prontinho pra ser rico, só me falta mesmo meu dinheiro. Tá ligado? Só falta dinheiro e controle, né? Pra não gastar. E aliás, um ponto também, né? Quando a gente pensa em investimento também, a gente tem que sempre levar em conta que todo investimento tem risco, né? Veja, a maioria das histórias de pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ser pobres, elas não voltaram a ser pobres porque gastaram dinheiro. A maior parte dos prêmios de loteria que eles perdem é porque eles investem. Ô, tranquilão, o senhor aí, vai dar sermão na galera que ficou rico com a loteria e perdeu tudo. Você é a mesma lógica tua, filho. É a mesma lógica tua. Gasta até o último centavo. Investem em coisas assim e acabam perdendo. Tá certo? Vai investir na empresa do primo, o cara inventa, tá ganhando a loteria, nunca mais precisa trabalhar, pode viver uma vida confortável. O que ele faz? Ele vai e monta uma empresa, aí não dá conta de manter a empresa quebra, ele perde o dinheiro que ele investiu. É tudo isso. Então, de uma maneira ou de outra, eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu me sinto preparado assim, para administrar uma quantidade de grana que tenha dessa e tal, né? Eu só ainda não... com certeza. Você com 10 milhões na mão, você não vai abrir a Web Motors para procurar carro. Meu amigo, se cai 10 milhões na tua conta, você tá no Tecar no outro dia pegando uma BMW com 3 ex-dono, tá? Por
300 mil reais, pode ficar tranquilo. Conseguir ter essa disciplina de pagar a dívida e investir o dinheiro que entra para eu construir esse bolo, né? Mas eu vou chegar lá, compromisso público aqui, assumindo, contando esses perrengues, para que esses perrengues passem, né? Fiquem no passado aí e possa ter ainda mais conforto, né? Uma outra coisa, mano, que eu peço até para você dizer se você é parecido comigo ou se você é o contrário, né? Mas assim, quando tô falando das vantagens de não ter dinheiro, eu não tenho dinheiro nenhum. A vantagem de ter dinheiro. Eu fico mais tranquilo, ter dinheiro me traz uma série de preocupações, né? Isso foi o que eu experimentei nesse período investindo, né? Tinha época que investia uma graninha até legal ali, conseguia viver bem, ganhava bem e guardava uma grana, né? Mas eu tava sempre com medo, mano, medo daquela porra, distração, o negócio cair, medo de ser confiscado, medo de ser roubado, né? Ah, é os neuróticos lá do Renato 38, que fica falando que o Estado satânico vai pegar teu dinheiro pra fazer surdo. Cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. A pior coisa que existe, eu já contei isso num vídeo, é você não ter dinheiro, cara. É horrível, assim, você... Eu lembro que quando eu chegava fim de mês, que eu tinha que pagar minhas contas, e naquela época eu era quebrado, cara, me dava ansiedade. Eu deixava pra pagar os boletos, assim, no final do dia, cara. Tipo, 6 horas da tarde, assim, 5h55 eu abria. Porque me dava agonia ver minha conta no banco, cara. Porque era horrível, cara. Dinheiro, ele é, a princípio, segurança e conforto. As duas coisas que o dinheiro proporciona. Segurança e conforto. É o básico, assim, que o dinheiro vai te proporcionar. Medo de cair em golpe também, que isso é um ponto, né? Você ter um nome sujo, como eu fiquei com o nome sujo 5 anos, limpou, aí eu fiquei um período de alguns anos com o nome limpo ali, aí sujou de novo. Que merda, hein? Foi justamente a época de 2023 para cá, né? Dessa nova crise. E quando você tem um nome limpo, você está sempre com uma série de cuidados, né? Ai, meus dados, se vaza meus dados, alguém vai pegar um empréstimo no meu nome, alguém vai usar meu cartão, vai ter uma fraude, clonar no meu cartão, tem uma série de preocupações. E quando você está com o nome sujo, você não precisa se preocupar. Se alguém roubar meus dados, vai fazer o quê? Nem eu consigo pegar dinheiro com meus dados emprestados, que dirá outra pessoa pegar, né? É aquilo, sua conta está vazia. Se alguém invade sua conta, né? Não tem nada de valor lá, não tem 40 centavos. Então, tem esse lado de uma tranquilidade, né? Tudo bem que muita gente fica preocupado assim com razão, né? Se tiver alguma emergência, alguma coisa, né? Mas eu, de uma maneira ou de outra, eu não sei também como é que essas coisas funcionam, né? Porque tem situações que eu já tive de emergência, tanto tendo dinheiro quanto não tendo dinheiro, eu sempre dei um jeito, né? Acabei me virando ali, resolvendo, então não tenho tanta preocupação assim com imprevistos desse tipo, né? A gente precisar de um dinheiro para alguma coisa e não ter, né? Até porque também qualquer coisa você faz alguma emergência ali, você vende alguma coisa rápido, né? Depende da emergência também, né? Mas de fato tem... É o grande IC, né? O cara tem mais medo de ser roubado hipoteticamente pelos Illuminati do que quebrar a perna. O medo dele não é ele, por exemplo, atravessar a rua, ser atropelado e parar num hospital particular, ter que fazer uma cirurgia emergencial e não ter 100 mil reais na conta. O medo dele é a família Big Cock acessar os dados dele no Nubank e roubar as economias dele. Essa preocupação tem, mas por outro lado você não tem a outra, né? Você não tem a preocupação relacionada ali à perda da grana, né? E um outro ponto também, que eu sinto uma pressão, né, sobre mim aqui. Eu sou uma pessoa muito sossegada, tá ligado? Muito, muito mesmo. Se eu não tiver alguma coisa me empurrando, eu não vou, eu paro. Tá bom então. Imagina que eu falei isso num vídeo até. Mano, se eu tivesse 2 anos de salário guardado, sabe o que eu faria? Eu ficaria 2 anos sem trabalhar, gastando dinheiro. Aí depois que acabasse, agora eu vou trabalhar. Então eu tenho um pouco desse perfil, né? Para eu fazer uma coisa que eu não gosto, que é trabalhar, eu não gosto de trabalhar. Se eu gostasse de trabalhar, eu trabalharia de graça, né? A única diferença que eu falo é a firma. Não, eu também não gosto. Trabalhar não é comigo, não. Tô fora. Isso aqui é que eu sou sincero. Mas se você parar pra pensar mesmo, que nem hoje eu tô gravando um vídeo desse aqui no domingo. Imagina se amanhã você tem que trabalhar presencial, por exemplo. Nossa, uma hora dessa já é uma tristeza, né? Eu lembro bem, ninguém gosta de trabalhar. Se gostasse, fazia de graça o trabalho, ou pagava para trabalhar, enfim. Para eu trabalhar, eu tenho que ter uma coisa me incomodando. Tipo assim, tô sem dinheiro, então vamos trabalhar. Que nem aqui no YouTube, tô fazendo vídeo, por quê? Para eu ganhar mais dinheiro, que eu tô precisando, a verdade é essa. Se eu tivesse com a conta cheia lá, eu ia ficar fazendo um monte de vídeo por dia, até porque a falta de dinheiro também libera tempo, né? Isso é uma coisa muito interessante. Quando você trabalha muito, você, em teoria, né?
Se você trabalha muito, você vai ter mais dinheiro. E aí você não vai ter tempo de gastar o dinheiro. Só que se você fica sem dinheiro também, você não tem muito o que fazer na sua hora livre, na hora vaga. Eu não tenho dinheiro para viajar agora, por exemplo, para sair, não tenho dinheiro para nada. Eu tenho 40 centavos na minha conta, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo aqui. E aí esse vídeo vai me dar um dinheiro, tá ligado? Então, de uma maneira ou de outra, né? Você ficar sem dinheiro acaba te criando uma pressão para que você vá atrás de mais dinheiro, né? E isso na minha vida eu vejo a expressão disso de correr atrás, mano, de trabalhar, tentar fazer um freela, fazer um bico, fazer canal no YouTube, vai me dando ideias, né? Me dá essa motivação e esse empurrão, assim, que quanto mais eu gasto, mais eu preciso de dinheiro. E aí, quanto mais eu preciso de dinheiro, mais eu tenho motivação para correr atrás de mais dinheiro. E aí, quanto mais eu corro atrás de mais dinheiro, ganho mais dinheiro, gasto mais dinheiro e vira um ciclo, né? É claro que eu tento manter o controle, colocar certos limites nisso, mas aqui, por exemplo, essa questão do YouTube aqui, para mim, isso aqui é um prazer. Eu descobri o meu trabalho com propósito, tá ligado? Trabalhando com meio período por dia aí, no máximo. A motivação dele é a mesma que a sua, Luiz. Parar de trabalhar? Não, então nós estamos na mesma coisa. Eu falo, sem o menor medo de estar errado, que se eu tivesse a quantidade de dinheiro que eu tenho planejado para ter daqui a um tempo, tivesse agora, eu parava de trabalhar. E eu não ia... Cara, ontem mesmo eu tava conversando com a minha esposa sobre uma pessoa da internet que se envolveu numa polêmica aí e tal, não sei o quê. Cara, a pessoa é multimilionária, não precisa mais estar aqui. Tem empresa, e tava lá discutindo com a galera no Twitter, depois foi pro Instagram, depois não sei o quê. Eu falei, cara, tudo que a gente quer não trabalhar é paz, cara, é paz. Ter uma vida boa, né? Eu não posso parar de trabalhar, né? Eu tenho gastos, eu tenho filho, eu tenho, enfim. Mas, pô, cara, pra quê, velho? Por que não vai curtir a vida, velho? Mas, sabe, sei lá, se gosta tanto de trabalhar assim, vai viver offline, pra que ficar discutindo com um bando de desconhecidos na internet, cara? Pô, tem uns criadores de conteúdo aí mesmo, cara, que os caras, pô, se eu tivesse 10% que esses caras já acumularam, eu sumia, cara, eu sumia, trancava meu Instagram lá, só quem me segue, ia ficar fazendo os meus storyzinhos lá, falando as bobrinhas minhas, mas não ia ter essa necessidade de eu ter que, sei lá, ficar convertendo vendas. Pô, poderia ter um canal no YouTube aqui só pra membro, trancado, assim, só pra galera que curte, ficar mostrando meu dia a dia, minhas coisas, porque eu não ia mudar de padrão de vida nenhum, minha vida ia ser do mesmo jeito aqui, ia treinar, ia correr, ia pra igreja, ia pro boteco, ia ler livro, ia ficar conversando com vocês, entendeu? Mas eu nunca mais na minha vida ia ter que pensar em algoritmo, cara. Nossa, que liberdade é isso. Ter que ter opinião. É minha opinião sobre o caso tal, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Ah, não, cara. Eu ia fazer daí porque eu gosto de criar conteúdo. Não vou falar pra vocês que eu não gosto. Eu ia sentir falta de fazer live, ia sentir falta de trocar ideia no Instagram e tal. Mas existe uma linha muito séria aqui que separa o que eu gosto e o que eu tenho que fazer. Como um trabalho eu tenho que fazer, sabe? Então tem coisas que eu não tenho escolha. Mas eu ia ficar mais de boa, não ia ter que se preocupar com o algoritmo, com entrega, com nada, cara. Tá doido, velho. Mas a galera... Sei, cara, eu vejo uns caras no Twitter mesmo lá discutindo, brigando o dia inteiro, cara, por causa das maiores atrocidades, galera no Instagram, se metendo nas maiores bobagens, cara. Tá doido, mano. Pra quê, velho? É um tesão, sei lá, em arrumar problema pra cabeça. No máximo 4 horas por dia. Tudo bem que é de segunda a segunda, né? Todos os dias, 8 vídeos por dia. Hoje é o 11º dia desse experimento. Em breve vou mostrar pra vocês aí como é que ele tá sendo. De gravar 8 vídeos todos os dias. Estou gastando em torno de 4 horas. Tem dia que eu gasto 2 horas, tem dia que eu gasto 3, né? Mas nunca passou de 4 horas. Meio período por dia. Mês passado foi 7.200, né? Postando, se não me engano, 3 ou 4 por dia. Agora esse mês aqui. O Azaghal fazendo... Cara, o Jovem Nerd, eu vi que ele voltou pro Twitter. O que o Jovem Nerd tá fazendo no Twitter, cara? Pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato. Ô, Jovem Nerd, você tá de sacanagem, Jovem Nerd? Pô, Twitter. Pô, o Jovem Nerd lá no Twitter, então, a galera da direita xingando ele. Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê, meu pai amado? Sabe? Ah, não, o que é isso? Compra um sítio aí nos Estados Unidos, vai no Texas, compra uma fazenda, vai cuidar da fazenda. Ah, não, cara. Certa foi a Juju que ganhou dinheiro, foi por meio do mato e saiu da internet. Cara, tem vários exemplos de pessoas assim, cara, que ficaram de boa.
Quer ver um exemplo que ficou muito famoso, virou até meme, aquele PewDiePie lá, né? Que o cara foi o maior youtuber do mundo por muito tempo. O cara casou, tem filho, foi pro Japão, comprou uma casa lá, vive no Japão com não sei o quê. E aí ele criou uns negócios de inteligência artificial, porque ele é programador, né? E tá de boa. Tá lá, vivendo a vida dele. O Arco Borgo, cara. O Borgo mesmo tá vivendo... O Arco Borgo é um cara que esse dia eu tava vendo o Instagram dele. Pô, o cara tá lá... Você acha que ele fica se importando com o novo filme do Vingador? Ele deve assistir e tal. Pô, o cara é apaixonado por Tolkien. Aí, ó pra você ver, ele tá trabalhando ainda com algo que ele gosta, que ele ama, que é Tolkien. Pô, e tá lá o Borgo Rural. Pô, me amarro de ver os vídeos dele lá, cara, fazendo um laguinho, caramba. E aí, pô, ele vai viajar, vai conhecer a vida do Tolkien, que é uma parada que ele gosta. Cara, é isso, assim. Tá aproveitando, vendeu a parte dele pro Jovem Nerd, pro Omelete lá. Deve ter feito muita milha nesse negócio. Então, ó, você entra no Instagram dele, é só ele curtindo o sítio, curtindo o Tolkien e tal. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Tá ligado? Eu queria ser esses caras, sumir da internet, assim, ou viver em paz. Pá. Aqui postando 8, vamos ver se dobra. Eu acho que não vai dobrar, chegou no meio do mês, tô vendo que dobrar não dobra, mas aumentou um pouquinho, né? Então, eu acho que talvez isso aí me ajuda, né? Que agora se eu tivesse 4 contos já dava pra ir fazer uma viagemzinha, né, mano? Mas não tem. Então tem esse lado, né? Não ter dinheiro me pressiona a ir atrás de mais dinheiro. Seja trabalhando mais, produzindo mais, sei lá, me qualificando, estudando, eu tenho motivação, né? É uma coisa que me motiva. E eu não que eu idolatre isso, eu acho que se isso não for limitado, acaba aquela vida que você vive só para trabalhar, né? Mas a minha balança é essa, né? Se eu tenho um tempo livre e eu não tenho dinheiro, significa que eu estou precisando trabalhar mais. Eu estou com tempo livre de sobra. Eu preciso chegar a um ponto onde eu tenha tempo livre e tenha dinheiro. Aí eu gasto, aproveito o dinheiro. Ah, o Cid, cara, o Cid tá de boa. O Cid tá de boa, viajando o mundo, a coisa que ele ama fazer, que é viajar. Ele gosta de fazer as livezinhas dele lá de IRL, né? Pô, montou negócio lá de levar os seguidores dele também pra viajar. Cara, tá vendo que ele gosta. Guardou dinheiro. O Cid guarda dinheiro, guardou bastante. Eu lembro, conheci o Silvio, trabalhei com ele, pô. E tá aí, ó. De boa, de boa. Imagina se tivesse que ter que... Pô, nessa altura, tá com 40 e poucos anos. Ele tá com, acho que ele tem 41. Pô, guardou aproveitando, tá vivendo, né? Aí eu vou estar no equilíbrio legal, né? Mas a gente vai chegando lá. Então acho que essas são as 3 principais vantagens, né? Não gastar com o que tem besteira, porque você prioriza e monta um orçamento ali, e aí você pode expor os seus investimentos aí também, né? Você diz, vou investir tantos por cento, né? Só que uma coisa que eu falo contra os coaches, eu falo, mano, não adianta você se iludir achar que você vai guardar 10% do seu salário e vai estar rico, não. Eu, nas minhas contas aqui da minha vida, né, todo o dinheiro que eu ganhei até hoje, mais ou menos 2 milhões e pouquinho aí de reais, né, corrigindo pela inflação ainda em dinheiro de hoje, né, se eu tivesse investido 10%, teria, sei lá, 200 e poucos mil. Isso não ia mudar muito minha vida, tá ligado? Não ia mesmo, né? Cabeça do cara, meu Deus do céu. 20%, 400 e pouco, já é alguma coisa, mas não ia mudar minha vida também. Agora, se eu tivesse guardado 50%... Isso que ele estudou tudo sobre investimento, ele sabe, não existe juro, tinha que guardar 10% e tal, não entende nada, né, assim, porque ele... Por isso que eu falo pra todo mundo, investe 50% do seu salário, que, assim, pelo menos eu, né? Se eu tivesse feito isso, hoje com 36 anos, já ganharia mais do que eu ganho, né? Sem trabalhar. Então, o ponto meu é esse, não adianta você guardar pouquinho e achar que vai ficar milionário, não. Que isso aí é mentira, né? É só você ver os exemplos. Você pode ter alguma coisa, tem. É melhor você ter 100, 200 mil do que dever 300 mil, com certeza. Mas de uma maneira ou de outra não vai mudar tanto a sua vida, né? Agora, se você faz uma coisa mais assim, parruda, né? Aí eu acho que fica legal. Então é isso, essa priorização. Outra que você fica mais tranquilo, né? Mais seguro. Tem uma vez que roubaram o meu celular, né? Furtaram ele, quebraram o vidro do carro e levaram, né? Só que ele era um iPhone, estava sem crédito. Começa por aí. Aí o cara foi, conectou no Wi-Fi e entrou no app do banco. O banco estava sem dinheiro. Ele acessou, conseguiu o cartão de crédito e tentou uma compra. Deu cartão sem limite. E aí ele tentou pegar um empréstimo, negado por nome sujo, né? Eu recebi e-mails, né, dessas transações que foram tentadas ser feitas. E eu parei para pensar, imagine se eu tivesse dinheiro investido nesse celular aqui. Agora eu estaria sem nada, porque isso é uma coisa também que eu paro para pensar, né?
Seguros, por exemplo, se você tem um carro, né? O carro ele tem o seguro. Se alguém levar o carro embora, o seguro te paga. Agora, investimento não tem, até pesquisei sobre isso, né? Tem alguns bancos que dão seguro de Pix ali, até 10, 15 mil, você paga um valor mensal e ele cobre ali. Beleza, existe isso, mas existe o FGC lá para caso o banco quebre. Mas e se você tiver um investimento ali no CDB do banco e alguém tem acesso àquela conta e toma? Pô, pera, é só você correr bloquear também, vai ficar panguando, pô. Né? Vai bloquear o celular, bloqueia a conta, liga pro gerente, pô, você, pelo amor de Deus, gente. Eles trabalham assim com um cenário muito... Provavelmente, até hoje eu não vi um seguro desse tipo, né? Então, de certa forma, o carro ele tem essa opção, né? De você ficar mais tranquilo. E é o terceiro que dá essa força, mano, que você, se você for tranquilão que nem eu, tender mais à preguiça e ao ócio do que ao trabalho, nada melhor do que ter alguma coisa te pressionando, te empurrando para você ganhar mais dinheiro, né? Só que tem que tomar cuidado com isso, né? Nunca pode chegar naquele ponto que você tá tão pressionado que você só trabalha, paga a conta e não tem tempo para mais nada, né? Eu, como lutador aqui, tudo estou aprendendo, né? Eu sou um lutador nesse mundo das finanças aí. É uma das coisas difíceis para mim é economizar dinheiro. É uma das maiores dificuldades. E acho que para mais de 70% dos brasileiros também é, né? Então, mano, sei lá, mas tudo na vida tem as suas vantagens, tá ligado? Agora o que eu quero fazer? Eu quero pagar minhas dívidas, quero investir e daqui uns anos voltar aqui falando pra você a vantagem de ter dinheiro. Isso aí eu tô Todas, só existe vantagem, gente, só existe vantagem de ter dinheiro, não há uma única desvantagem de ter dinheiro, tá? Não há uma única desvantagem em você saber que você tá com o dinheiro guardado, você tem uma reserva de emergência, seja pensando numa aposentadoria, seja um dinheirinho que você conseguiu acumular ali, cara, só há vantagem, não existe uma desvantagem de ter dinheiro, zero, tá? Tá ligado? Mas quando eu aprender eu volto aqui e conto, né? E um dos caminhos, né, que tanto pra mim quanto pra você aí conseguir ganhar mais dinheiro é o que? Trabalhar pra gringa, ganhar em dólares, né? Para isso temos a parceria aqui do canal com a English Bay, uma escola de inglês online, né? Pô, as parcerias tão bem de situação. Vai tá aí, então. Ai, cara, o nível de niilismo desse cara é algo assustador. Cara, eu sinceramente... Bom, tudo que eu tinha pra falar sobre investimento tá no primeiro react que eu fiz pra ele. Lá, sigam aquilo que eu falei pra vocês. Aí um cidadão veio, claro que tiver que tirar o pai de família metafórica. Mas e o pai de família metafórica que não pode guardar dinheiro? Ele tá ferrado, cara. Assim, sendo bem sério com vocês, ele tá ferrado no futuro, porque ele vai viver até os 80 anos. A Previdência, olha, tem que acontecer um milagre para ela conseguir garantir que esse pai de família tem alguma renda a partir dos 60 e 70, assim, a aposentadoria mesmo, assim, pro millennial, ele vai aposentar com 70 anos. Vocês podem pegar qualquer pesquisa aí que vai progredindo idade e tal, chega nos 70. Algumas beliscam até mais. Ele tá fudido, cara. Assim, o que eu tenho pra falar pra esse pai? Eu tenho que falar que a verdade é isso, entendeu? Agora, se você não é esse cara que não consegue guardar nada, guarda o que você puder, velho. Guarda o que você puder. Não é uma questão de... Eu não tô aqui dizendo que você tá certo. Como é que eu posso exemplificar aqui? Porque sempre tem o discordilson. Eu não tô dizendo que esse sistema nosso, atual, é bonito e belo. Eu tô dizendo que ele é assim, cara. Então, se você puder guardar através dos anos os juros compostos, isso vai fazer uma diferença. Se você, quando se aposentar, você tiver uma renda ali, que você, graças a essas suas economias, adicione mais, sei lá, 20% no teu salário, vai fazer diferença, tá? Não acredite nesses papinhos. Investimento não é para ficar rico. Rico você vai ficar trabalhando. Não vai ficar rico, mas você vai ganhar dinheiro trabalhando. Investimento é para proteger esse teu patrimônio, seja ele o mínimo possível, seja ele, sei lá, o que você bastante. Guarde o que você puder. É um hábito, é um trabalho, é difícil. É muito difícil para uma pessoa que está imersa num consumismo desenfreado fazer uma autoanálise e falar, olha, isso aqui é uma bobagem, né? Isso aqui é uma besteira, eu não preciso disso, eu não preciso de mais um carro, eu não preciso entrar na Webmotos e comprar mais um carro, eu não preciso de mais um tênis, eu não preciso de mais uma bolsa, eu não preciso de mais uma calça, eu não preciso treinar numa academia melhor, eu não preciso, sei lá, ir em 3, 4 shows por ano, eu não preciso sair todo fim de semana e torar o pau, eu não preciso pedir combo de sushi, de hambúrguer, lá. Mas enfim, cada um é cada um, né? O tempo vai passar, você vai viver muito tempo e eu desejo que você viva uma vida digna, mas não conte com o Estado, no sentido de que pode ser que não venha ao teu auxílio. Então pense, trabalhe pelo não, tá?